Aí do Instagram, em instantes, estamos começando aqui nosso podcast. E hoje aí, ó, estreando o nosso nome aí, ó, QG do empreendedor, com duas feras aqui, ó, Tadeu Vanderlei, Roberta Vanderlei. Isso Minha aí. filha. Se vocês não conhecem, essa dupla aí vai conhecer hoje, então se liga aí. Ah, canal ao vivo no YouTube, bota aí, ó, vocês aí, ó, no YouTube, QG do empreendedor. Vai aparecer um outro lá que não vale nada não, tá? Mas depois aí aparece a minha foto é que tá valendo. Se você acessar o outro, é 5 anos de azar. Se você escrever no meu, aí é 1000 anos de sorte na sua vida. Começa a seguir, curte e divulga, Curte, compartilha. compartilha, marca. E só vou avisar aqui, não estamos ao vivo, nós não estamos ao vivo aí no YouTube, está em instantes aqui, a nossa produção. Já está ao vivo também? Ei, eu nem abri nada, foi? Quem faz, faz. Quem faz ao vivo, Já pode quem sabe começar. faz ao vivo. Então nós vamos começar. Vou tomar aqui um gole de café, já tomou seu cafezinho hoje? Então, pau. Especial esse café, viu? Cara, isso é bom, viu? Isso é bom. Não me pagaram não, mas ó, depois manda aí, ó, café ao fio, sem açúcar. Bebeu água hoje? Beba sua água hoje. Importante. Hidrate. E agora da série Quem Sabe Faz ao Vivo e quem não sabe também, mas não fica legal. É isso aí. Bom, gente, muito boa tarde. Estamos aqui ao vivo hoje, mais uma vez, com um papo, nosso podcast com o Ricardo Rodrigues, estreando nosso novo canal, nosso canal no YouTube, nosso canal do podcast, que é o QG do Empreendedor, com duas feras aqui do empreendedorismo, Tadeu Vanderlei e Roberta Vanderlei. Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitar o nosso... Não foi nem um convite, né? Foi quase que uma intimação. Sem opção de recusa. Exatamente, não existia recusa. Boa tarde, obrigada, Ricardo, pelo convite, né? A gente está aqui estreando com você, né? O QG do empreendedor. E, assim, é uma grande honra a gente poder participar nessa evolução que você vem tendo, né? Ao longo desses anos. Então, assim, é muito orgulho para a gente e poder falar também um pouquinho da nossa história, né? Com certeza. Assim, história de empreendedor é assim. E Tadeu? Tamo aí, né, meu amigo? Uma longa história aí, temos juntos. Vixe, aqui a gente nem fala o tempo que se conhece, não. Nossa, você é você. Não vou me entregar, não. Ó, eu tenho cabelo. E aí é uma honra também estar participando aí desse momento tão especial. E pra gente também, é muito especial estar presente aqui nesse podcast. É isso. Então, assim, primeiro, para as pessoas que não conhecem, né, eu conheço vocês há muitos e muitos anos. Não, a gente se conhece na maternidade, faz pouco tempo, né? A gente se conhece na maternidade. Combinamos que não vamos falar aqui de idade, Não, né? não. Pula. Pula essa parte. E assim, quem é Tadeu, quem é Roberta, como é que vocês iniciaram aí sua jornada? Eu já vou pular assim de quem são vocês, como é que vocês iniciaram aí sua jornada empreendedora, porque assim, tem muitas pessoas que não conhecem vocês, não conhecem a história, sempre tem uma história, sempre tem um porquê, e eu já costumo sempre iniciar dessa forma, que a gente tem algo como que a gente começou, eu acho que isso impacta muito a vida das pessoas, porque todo mundo acha que ele já começou pronto, todo mundo já sabia de tudo, a gente foi uma rolê de condão, né? Bom, É o jargãozinho que a gente mais escuta hoje, né? Quem vê close não vê o corre, né? Ninguém sabe o que é que teve por trás. E aí, quem são vocês? De onde você. Ó, Globo Repórter, né? Quem são vocês? De onde vem? O que come? Onde veste? O que mora? Começa? Pode ser, vai. Não. Gente, eu sou Roberta, né? Vou começar. Sou filha de Augusto, filha de Gisane, esposa de Tadeu, mãe de Ana Beatriz e Isabela, irmã de Augusto César, cunhada de Alana e tia da nossa futura sobrinha Alice, né, que está para chegar aí. Então, sou administradora, formada em administração há mais de 20 anos, né, apesar de ser essa carinha muito nova, né, mas assim, apenas 20 anos de formada na área de administração. Sou CFO da Friomac e da ACR, né, trabalho na parte financeira e administrativa da empresa. Recém-formada em engenharia mecânica. Gente, se liga aí, a mulher do dinheiro. Nem tanto. Financeiro e administrativo. Nem tanto. E, assim, sou uma pessoa que tento estar voltando para essa área, o convívio social novamente, né? Porque pandemia, estudo, faculdade à noite, trabalho.
E tento ainda manter o corpo e a cabeça um pouco sã, né? Acordar 3 vezes, madrugar para poder fazer uma atividade física. Então, essa é a Roberta. E tu, Márcio? Assim, e tu, Márcio? Então, Aqui, né? Pois é, Tadeu, né? Já 44 anos, né? Então, já um pouco rodadinho, mais inteiro, fale por se você. preservar, né? Eu sei, né? Se você tá rodado, é seu, né? Pois é. Então, formado também em administração, já desde 2005, e, enfim, já tem uma história aí de trabalhar, né, no ramo de vendas, autônomo, enfim, empregado em carteira assinada CLT por um tempo, né, e também recentemente fizemos aí, Roberta, né, o curso de engenharia mecânica, que a gente vai falar um pouco mais na frente, que foi uma necessidade da empresa e nossa também, né, para dar continuidade ao negócio. E aí, então, também com a franquia, né, uma franquia da Bebelu Sanduíches, é uma franquia que a gente tem lá em Gravatá, e tocando, né, isso tudo em paralelo, junto com o estudo, filho, né, filhas e trabalho, casamento, cuidar da saúde, como a Roberta já falou, né, acordar de 5 e meia da manhã, 6 horas estar na academia, treinar, voltar, tomar café, aquela rotina gostosa, né? O famoso quem vê close, né? Então, exatamente. E é isso aí, estamos Porque assim, as pessoas veem assim, o nosso sucesso. Sucesso é muito, eu digo que sucesso é muito relativo, depende muito do que é para um e do que é para outro. Mas todo o crescimento as pessoas não veem o quanto que a gente se preparou para isso, né? Então, vocês estudaram, vocês se formaram lá no início aí do milênio, enfim mesmo, né? Porque 2003, 2005, também fui muito próximo da época que eu me formei, foi nessa época. E a gente começa uma história de evolução. E aí vocês saem da faculdade e aí começam a empreender. Roberta aí já num processo aí de, não bem sucessão, né? Porque os pais ainda estão, né? Mas é uma sucessão com eles ainda presente. Realmente a gente, de fato, já uns 2, 3 anos que a gente já iniciou esse processo. Como é que surgiu aí a Friomac? Já emendo, né? Então, como é que ela surge? Como é que vocês surgem nela? Pronto. Eu hoje realmente atuo na área administrativa, né? Administrativa financeira. Do grupo, né? Friomac e ACR. O grupo Friomac ACR, né? Então, eu realmente atuo nessa área. Bom, a Friomac, ela surgiu em 87, outubro de 87. Então, fizemos 35 anos, agora há pouco. Esse ano a gente completa 36. E a CR é de julho de 2004. Então, a gente vai completar 19 anos agora. Né? Como surgiu, né, a empresa? Como a gente mais ou menos conversou por trás das câmeras, né? Augusto, bancário, saiu do banco, então viu uma oportunidade no comércio de que existiam poucas empresas na área de climatização, de prestação de serviço. Tinha a questão de ter muito conhecimento com pessoas, com empresas, porque ele era bancário, então ele era gerente, então ele atendia muita gente, então tinha um leque muito grande de pessoas. A importância do relacionamento. Relacionamento é tudo hoje em dia. Vale mais ter relacionamento do que ter dinheiro na conta. É melhor ter amigo do que o dinheiro. Exatamente, é melhor amigo do que dinheiro na praça, né? E assim, no que ele estudou e viu essa possibilidade, saiu do banco, Giza também tinha essa questão de administração, né, da parte de finanças, porque ela ajudava a gestão da alfaiataria que meus avós tinham, né, os pais dela, também trabalhava no comércio, e a questão de um tio que tinha o conhecimento operacional. Então, Augusto, com o know-how dele no comércio, de relacionamento, Giza no administrativo, com finanças, e esse meu tio na área técnica, né? Então, a empresa Friomac surgiu de 3 pessoas, e ali a gente vê os 3 pilares de uma empresa para que ela possa ser realmente sucesso, né? Onde a gente vê a administração, o comercial e o operacional. Eles são extremamente complementares. Complementares, um complementava a questão do outro, né? Então, surgiu deles 3, com pouco tempo depois, 1 ano e meio, esse meu tio resolveu seguir os projetos individuais dele, e Giza e Augusto realmente, de fato, absorveram a empresa, né? E a CR, como é que a CR surgiu? Também de uma mesma oportunidade, né? Então, assim, em 2004... a gente sempre com o olho, você quando empreende, você tem que ver como é que está a carga tributária e o que é que a gente pode fazer para se tornar mais competitivo no mercado. E com isso a CR surgiu para que a gente pudesse galgar uma outra fatia
da qual a gente não tinha, que era a área de vendas, né? Então, a Freomac sempre foi prestação de serviço, não deixa de ter a questão de venda, né, na parte de climatização de ambientes. E a ACR surgiu para justamente a gente poder ser mais competitivo devido à carga tributária, para a gente entrar nessa área de vendas de equipamentos de climatização e médico hospitalar. Então, foi assim que a ACR surgiu. Hoje em dia, ambas trabalham tanto na área de vendas como de prestação de serviço, mas tudo na área de climatização de ambientes. Esse é o forte das empresas. Pois é, e eu, como iniciei, né, na Freomac, né? Mas eu iniciei, eu até comentando com ele hoje, que aí a gente para ver as histórias. Nem lembrava eu mais. completei 24 anos de casa, Olha agora aí. em janeiro, exatamente. Então, quando eu entrei, a Freomac era bebezinha, 15 anos. 25 de idade. 35, vamos lá. E aí, quando eu entrei, eram 4 pessoas dentro do escritório, né? Meu pai no comercial e no atendimento ao cliente, minha mãe no administrativo e no financeiro, e uma pessoa que era o faz tudo, recepção, atender telefone, abrir chamado no sistema, arquivar documento. Então, eu entrei para fazer isso também, né? Então, assim, é muito engraçado que a gente começa a relembrar das coisas, de como é que foi o começo, e a gente para e dá aquele brilhinho no olhar, porque a gente vê o quanto foi suado, né? Então, o meu início foi exatamente porque eu entrei na faculdade. Em 99, eu entrei na Freomac, porque minha faculdade era à tarde, e eu não conseguiria trabalhar externo, porque uma coisa sábia que meus pais fizeram foi me colocar para o mundo. Me fizeram trabalhar fora, estagiei na Caixa Econômica, né? E quando eu entrei na faculdade, que era no turno à tarde, não tinha mais como. Então, eu fui agregar na empresa para poder fazer a faculdade à tarde. Nessa época a gente já namorava, né? Amorzinho. Colégio. Mas seus pais sabem disso? Vai saber agora, né? Isso. Tá sabendo agora. Não sabia, tá sabendo agora. Não era escondida não, podia não namorar escondida não. Pode não, né? Naquela época não, né? E como é que tu entrou nessa? Namorando, né? Ela, né? Mas, mais ou menos, né? Não, assim, minha entrada na Freomac, assim, eu também vim do ramo bancário, né? Eu passei 3 anos no banco privado, e aí depois que eu saí do banco, eu tinha a oportunidade de trabalhar em outra instituição bancária, também em prefeitura, foi me oferecido algumas situações. Só que assim, a gente sabe que, eu sabia que, devido a esse, assim, ao nosso casamento e também a vida que a Roberta já levava de empresária, e o banco, a gente sabe que o banco, com o tempo, você vai galgando, vai chegando no nível de gerência, a tendência é que vá mandando você para outras cidades, outros estados, e eu sabia que nesse momento, minha atividade, assim, minha família não iria me acompanhar nessa minha jornada, né? Então eu sabia já que minha jornada no banco era limitada, porque eu não ia abdicar da minha família, né? Então, meu pilar, né? De Recife para Gravatar, né? Isso, já estava em Gravatar em 6 anos, então assim, foi quando eu saí do banco, teve essas outras propostas, assim, aí na época, Augusto, né, meu sogro, que é o fundador da empresa, ele basicamente era sozinho na área comercial da empresa, né, e aí foi quando ele precisou desse apoio para poder, como eu trabalhava na área comercial do banco, aí me chamou para dar suporte a ele na empresa. Então, foi um convite que veio a calhar muito bem, porque seria um trabalho para a família, né? Para dar longevidade, assim, dar mais energia na família, né? A gente crescer junto e ao mesmo tempo ter qualidade de vida, viver com a família, né? E trabalhar em prol de um negócio que vai ser nosso no futuro, né? Então aí foi quando eu entrei na Freomac em outubro de 2009 e hoje quer dizer, né? Esse ano vai fazer 10 anos já que a gente está lá, continuar na comercial, como gerente comercial, fazendo um trabalho aí no setor tanto público como privado, né, para expandir os negócios da empresa. E graças a Deus está caminhando bem, todo mundo feliz, satisfeito, em família. Todo mundo se dá bem. Todo mundo se dá bem. Empresa familiar é complicada, né? Porque é muita cabeça, muitas ideias. E assim, graças a Deus a gente se respeita. Porque aí tem a questão, Tadeu acabou de falar, né? Que assim, tem seus pais, mas para ele é o sogro e a sogra. Aí tem aquela velha brincadeira, né, de sogro e sogra. Então ele gostou tanto que foi trabalhar com eles, inclusive. Não, a Maria. Vai falar aqui que não, né? Vai falar aqui que não. Ele sabe. Ele é doido. Né, Chega lá, tá a cartinha em cima da mesa dele. Da mesa dele, né?
Pois é, não, eu digo assim, não, mas aí a gente traz pra usina de seguro. Olha, Mas assim, essas histórias é muito bacana porque a própria transição, né? Vocês se prepararam, sim, vocês foram para o mercado, vocês voltaram, é, foram fazer lá atividades que Augusto, Dona Gisa lá orientavam, mas estavam de perto. Você isso. foi fazer de tudo, então vai ganhando experiência. Tinham 4 pessoas, e aí Tadeu, na hora que é desligado do banco lá em Gravatar, e recebeu outras propostas, monta ali uma estratégia, o que, é que vale a pena, o que é que não é, o que é que vai pesar, Perfeito. e volta para seguir. E no dia a dia, muito do empreendedorismo é exatamente isso que tem que ser feito. Então, obviamente, aqui a minha história é muito parecida com. A gente já conversou Já conversou várias várias vezes. vezes, mas o quanto que nessa jornada a preparação ela é fundamental para que você possa ocupar. Você não ocupou um cargo porque você era filha, Isso. você não ocupou um cargo Isso. porque era genro, não, porque eram pessoas, profissionais preparados e que é filha e que no momento certo é o genro que chegou para agregar e para crescer. Então, é muito sobre isso que às vezes a gente não. Eu falo muito sobre a questão da capacitação. Da capacitação. Não adianta, porque existem empresas familiares que os filhos, ou quantas histórias vocês conhecem, que os filhos vêm E para destrói. tocar e destrói. Acabam fortunas. Verdade. Acabam Grupos fortunas. enormes, grandes, de Enormes. renome aqui em Recife, né? Andam acontecendo essas coisas. E aí, vocês surgem, e a empresa continua crescendo, evoluindo e fazendo. E aí, hoje, o grupo, ele já deve ter alguns clientes importantes, né? Alguns vários clientes. Entendeu? São 35 anos de história, né, da Freomar, que é o carro-chefe. E, assim, vários clientes já vieram, permanecem, novos tem que estar chegando todo dia, porque a gente trabalha num setor que requer uma captação constante, né, que é a prestação de serviço, né? Então, a área de serviço, você tem que estar se capacitando, você tem que sempre estar oferecendo alguma coisa de diferente lá na frente. Os inovantes, né? Exatamente, é o termozinho de sucesso hoje em dia, né? Quem tiver parado, né? E assim, não é fácil você querer fazer uma sucessão quando a sintonia não está alinhada, né? Claro, cada um tem a sua opinião, existem divergências, Eu não falei, ainda tem teu irmão, né? e ainda tem meu irmão, exatamente. Só dos pais, né? Exatamente. E ainda tem meu irmão, né? Porque quando Tadeu chegou lá, eram só nós 4. Logicamente que as decisões ainda continuam de nós 4. Em conjunto. Em conjunto, né? Nós não temos só quem a palavra final é o Augusto, a palavra final é Gisa, o Augusto, não, são os 4, né? É tanto que no nosso organograma a gente tem um comitê de decisão, né? Onde a gente senta, pondera e resolve. Cada um tem as suas, até onde você pode chegar nas suas áreas, sua autonomia. Conselho Conselho interno, exatamente. A gente tem a questão do conselho interno. Então, assim, Augusto sempre foi muito visionário, né? Augusto até hoje em dia é muito visionário, né? Fazendo até um parênteses, essa faculdade a gente iniciou porque Augusto, há muitos anos, acho que 5 anos, não, há 7 anos atrás, ele dizia, a gente tem que ter um engenheiro dentro, a gente tem que ter um engenheiro dentro. Né? Então, ele sempre foi muito visionário com relação a E hoje ele tem 2 engenheiros, né? Hoje ele tem 2 engenheiros, tudo é livre, espontânea pressão. Não, já tem. No início, sim. Já resta No início, quem sim. pode. Obedece quem tem Querer que juízo. vocês têm muito juízo, né? Graças a Deus. Se for contra o meu sogro, né? Jamais. Aí, assim, e como é que surgiu? Eu já vou aproveitar aqui, como é que surgiu essa segunda faculdade aí? Porque a gente já pegar o gancho, e depois de, sei lá, 20 anos. Quase 20 anos isso, né? de formado, 20 anos de formado, exatamente, aí vocês iniciar uma outra graduação. resolvem ou foram resolvidos ou na pressão, mas assim, vamos lá. Iniciam uma nova, vai lá estudar de novo. E algo totalmente diferente, né? Porque nós somos administradores. Você está fazendo administração, eu também sou. Exatamente. Engenharia. Vê que coisa nova. Então, assim, porque é essa questão da visão, né? Que Augusto sempre teve. Poxa, nós temos 3 administradores formados dentro do quadro societário. Eu, meu irmão e o Tadeu.
nós temos uma pessoa que tem muito conhecimento comercial de vivência da vida e que é técnico em refrigeração e ar-condicionado, que é o Augusto. Então, não existia lógica, se uma vez a gente pretende crescer, evoluir e realmente deixar a nossa marca, não ter engenheiros mecânicos no quadro societário. Então, foi disso daí. Agora, logicamente, que foi na Bora e Tadeu, na verdade, eu vou até queimar meu irmão. Eu vou queimar um pouco meu irmão. Não, pode queimar, eu conheço, né? Eu conheço, Tá saindo da irmã, né? não. Na verdade, era eles dois para fazer, porque querendo ou não, você sabe que hoje em dia ainda a engenharia ela é muito masculinizada, né? Então, quando Augusto propôs, era para Augusto César e Tadeu fazer a faculdade. Guru correu, Tadeu agarrou, mas chegou em casa e disse, e agora? Guru não quer fazer, mas teu pai precisa de dois. Bora fazer comigo? Eu olhei para ele. Aí lá vem aquela conversa bonita. Aí, comercial, né? Outro, né? E a gente vai se ajeitando. Tu gosta... eu adoro matemática, né? Achando que eu ia balar na matemática quando chegasse lá. Engenharia, para quem não conhece, é física, viu, gente? Mas tudo bem. Tá logo avisando. Vamos, tu estuda de manhã e eu estudo à noite, porque querendo ou não, as meninas tinham na faixa de 14, 15 anos nessa época. Aí eu, tá certo, vamos embora. E assim foi. Pois é, essa necessidade aí de fazer esse curso de engenharia, como o Roberto explicou, de fato, assim, porque como a gente trabalha muito com o setor público, a maior parte, né, da empresa trabalha com clientes do setor público, e precisa muito atestado de capacidade técnica. Então, assim, você tem esses engenheiros contratados na empresa. Hoje eles eram terceirizados, né? Sim, são ainda. Ainda são, porque a gente se formou, mas ainda está no processo, né, de tirar o CREA, enfim. E aí, o que acontece? Se essa turma, esses engenheiros, saírem do quadro, né, da empresa, todo o atestado de capacidade técnica vai com eles. É do técnico, não é da empresa. Então, e aí? Como é que a gente vai participar das licitações que precisa, as grandes e boas licitações que é necessário ter esses atestados? Aí a gente ficou, meu Deus, isso não pode ficar assim, né? Então, isso também foi um dos motivos que deu força, né, para que a gente ingressasse na faculdade para perpetuar, né, essa questão, assim, a gente ter essa segurança interna que, uma vez na família, aí não vai sair, né? Enfim, não tem para onde correr. Então, a gente criar esse acervo técnico em nome da gente para garantir a perpetuação da empresa, né? Porque o nosso serviço é de engenharia. Nosso serviço é de engenharia. Então, assim, como eu disse, administradores, mas temos que ter engenheiros no nosso processo. Muito sentido ter engenheiro. É fundamental, né? Uhum. Eu lembro que quando que mais agora? Quando meu pai falou para mim isso, eu tinha 19 anos, com a questão de corretor de seguros. Pra você ter ideia, na época, eu precisei fazer um processo de emancipação, porque eu passei com 20 anos e eu descobri no curso que eu estava fazendo, da SUSEP, que para ser corretor de seguros, tinha que ter 21 anos. O maior de idade do 21 anos, não do 18. Eu fui emancipada também. Pois é. Aí eu fiz um processo que era de emancipação para sair a minha carteira, pelo mesmo motivo. Como é que a gente tem uma corretora de seguro dependendo de terceiro e não tinha um corretor de seguro na corretora? Não faz sentido, né? Tem que ter. Exatamente. E aí essas histórias é muito massa por conta a visão dos nossos pais de aproveitar uma oportunidade. Então, eu falo muito assim, a diferença de vista e visão. Vista que a gente tá vendo aqui, ó. E visão é o que a gente é além da frente. O visão, ele vem até muito próximo da fé. E você precisa ter muita fé. Eu acho que é agarradinho. Meu amigo, é por aí mesmo. Por quê? Porque você precisa ter ela e você precisa acreditar naquilo que você não está vendo. Acreditar no que não se vê é fé. Exatamente. Então, se tem uma oportunidade, do outro lado você consegue ver a visão, você tem que fazer o quê? Criar a estrutura para alcançar. E é passar pelo processo. Cada um tem o seu processo. Você é capaz de passar pelo processo. Olhou para a cara do outro. Nossa. Vamos, né? Se você for para pensar, você assim, porque você vai passando, vai frequentar a aula, anotar, estudar, perder noites de sono, vida social, né? Assim, 15 anos, mais ou menos, 10 anos sem estudar. Alguns assim, cursos foram feitos, mas assim, o zero.
A gente Bate já um pegou, desespero, viu? bate o desespero. Assim, aí vai. Eu É. conheço você há muito tempo já, assim, estabilizado. Tipo assim, Isso. qual a Pra necessidade? quê? Se você fosse dessa mais acomodado, pra que eu vou fazer esse negócio? Vou mexer nisso Pois agora. Não, poderia transferir de novo com as minhas filhas. Perfeito. Exato. É. E hoje a gente está com Isabela compondo o quadro da empresa, né? A Isabela está fazendo Mais nova, psicologia, 20 a mais anos. nova, e ela está dentro do RH da empresa. Você pode- De Justamente. repente você já poderia, ô Isabela, vem cá. É. Tu não podia trocar essa Não, e foi psicologia engraçado, aí, porque por Isabela- já precisa. Isabela, na época do colégio, ela queria engenharia civil. Foi A gente, civil. olha, também é uma coisa muito boa pra gente, né? Questão de projetos. Eita, aí viu a gente fazendo mecânica, eu quero mecânica. No final, ela correu para psicologia. Mas até porque está dentro mesmo, porque hoje em dia o material humano é tão escasso, você tem que dar mais importância até do que o seu próprio trabalho para poder que o negócio flua, aconteça, desenvolva. Eu vou pegar até o ganchinho. Eu sou suspeito em falar disso. Eu acabei de comprar uma franquia de RH Exatamente. justamente por conta do humano. Porque tudo no final é para pessoas, por pessoas. Eu costumo dizer assim, as empresas é igual processo, mas pessoas. Mas os processos também são feitos das As pessoas. pessoas. Então, no fim, é tudo pessoa para pessoa e saber lidar com isso aí. Mas, assim, é uma jornada de sucesso, obviamente. Mas, assim, sempre foi assim. Sempre foi só sucesso, sempre foi só crescimento, sempre foi flores. Bom, Vamos botar aí um negocinho de dificuldade aí. Que, Juvenal. tudo que hoje é grande, um dia foi pequeno e com certeza deu muito trabalho, né? Então, a gente não foge dessa regra, né? Hoje a gente está muito bem estabilizado, hoje a gente tem uma sede própria, grande, expansiva, né? 2 galpões, na verdade, né? é São um 2 galpão. hoje nós desatualizado. temos 2 galpões, onde um funciona operacional e o outro é o nosso depósito de equipamentos, né? O patrimônio da empresa, onde a gente trabalha muito com máquinas, né? De locação. Então, assim, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Giz e Augusto sempre vieram de famílias humildes. Augusto, filho único, onde naquela época era muito difícil, perdeu o pai muito cedo, arrisco até me dizer, eu acho que antes dos 18. Então, era arrimo da família mesmo, era ele e a mãe dele, então ele tinha que sair para batalhar. Giza já vem de uma outra história também do Ibura, Augusto do Ibura, Giza do Pina, né? Minha mãe, entre 8 e 9 irmãos, se não me engano. E assim, sempre foi muito difícil, né? Então, eles já foram funcionários, né? Então, assim, construíram o que construíram hoje por esforço, porque enxergaram a oportunidade, porque foram atrás. Lembra quando eu falei que começaram 3 sócios em pouco tempo? O cara do operacional saiu. Quem é que vai executar o operacional? Quem é que tem que entender? Porque a alma do negócio é operacional. O comercial tá ali, ó. Toma. Era um comercial resolve. financeiro, né? Exato, só tava o Olha um comercial. cara do outro. Então, o que E foi aí? que Augusto fez? Augusto teve que aí? sair para aprender de ar-condicionado. Augusto era o cara do comercial, Augusto era o cara que dirigia o carro, Augusto era o cara que pegava ar-condicionado, Augusto era o que falava com o cliente, Augusto era o que consertava o equipamento. Enfim, era o faz tudo. E ele teve que aprender isso, né? Então, assim, eu sou muito suspeita para falar, mas Augusto é um exemplo para mim, para Com Augusto, certeza, para mim. para as também. minhas Pra todo filhas, mundo, né? para a Guru e para muitas pessoas que trabalham lá na empresa. Porque, além dele ser um cara humano, porque não, talvez desmerecendo que não tinha vindo do outro lado, mas Augusto sabe da importância do salário sair em dias, da quinzena ser realmente no dia 15, do final do mês ser realmente no último dia útil do mês. Então, assim, ele aos 51 anos de idade, ele fez a inscrição para fazer o Cefet, que hoje é o IFP, o Campus Recife, né? Porque naquela época tinha um curso de refrigeração e ar-condicionado e só tinham 50 vagas. O que aconteceu? A prova era numa segunda, domingo a gente estava na quadra de tênis, na Avenida Boa Viagem, jogando tênis, do nada deu estralo. Eita, pai, tua prova é amanhã. Chega eu e o Guru em casa com ele, a gente pega uma pilha de livro, que a gente estava na época do colégio ainda, jogou em cima dele e te vira. Vocês dois de menores. De menores, te vira, pai, amanhã tua prova. E aí? Então, assim, Augusto é uma pessoa altamente inteligente e visionária. Porque Augusto hoje tem 72 anos. Com 51 ele entrou no Cefet, eram só 50 vagas.
E ele entrou. Ele se formou, ele é técnico e tem o conhecimento. Então, ele teve que se adaptar, porque senão todas as apostas que eles fizeram ia por água abaixo. Né? Então, assim, essa visão dele, então, realmente não é de hoje. E assim, Roberto, você falou assim muito massa, que assim, sempre foi uma visão acompanhada de ação. Costumo dizer que assim, Sempre só sonhar. o sonho e a ilusão, ela andam muito pertinho. Então, se você quer concretizar isso aí, você precisa de uma coisa chamada ação. Então, ele tinha uma visão, ele sabia. E ele foi lá, ele estudou, 51, entendeu, foi, fez, passou, continuou o negócio e vai. Então, tem muita gente que tem, eu vejo vários empreendedores, tem várias ideias, vocês devem conhecer inúmeras. Inclusive, por várias vezes, eu faço a mesma coisa e vou, opa, isso aqui vale a pena aí ou não. Já identifico isso, mas se a ideia que a gente tem, que é massa, que tem uma visão, se ela não for acompanhada de uma ação estratégica, ela vira uma ilusão, vai por água abaixo total, Todo investimento, frustrações. tudo. E a gente às vezes começa a reclamar do outro, de fulano, de A, de B, de C, quando na verdade, por vezes, A gente é que não está fazendo. a gente aqui não está fazendo. Então é muito massa a gente ver a história de alguém que teve um sonho, que teve uma visão, que acreditou. E não só isso, foi lá botar a mão na massa e ultrapassar todas as barreiras e dificuldades, até do não sabia fazer. Ah, mas eu não sei fazer. Gente, tem que ensine. Com certeza. Tem que ensine. Se for até por Cefete, né? Exatamente. Se precisar ir por Cefete, tem que ensine para que você possa continuar. E eu acho muito massa. E assim, Se querer, né? exatamente. E foi um casamento muito perfeito, né? Porque uma empresa chegar e sempre ter. Eu não lembro, eu estou há 24 anos dentro da empresa, não lembro de um dia de salário ter sido atrasado. Então, assim, o que eu quero dizer é o casamento muito, muito perfeito, de que isso é da empresa, isso é da empresa. Isso fica até como dica, né? Quem quer empreender tem que saber partilhar, né? Não é tudo que entra, não é seu. Tem a parte da empresa. Você tem um Famoso sócio. apurado, né? Exatamente. Você tem um sócio na empresa, que é a própria empresa. Então, assim, nunca misturaram o que era deles, o que era da empresa. Então, é uma empresa que chega aos seus 35 anos financeiramente sadia, com reservas, com investimentos, com compra de uma nova sede própria, enorme, 4, 5 vezes maior do que a gente tinha. Né? Então, assim, isso mostra o que realmente eles foram complementares, né, com relação a isso. Assim, que você acabou de dizer, essa questão de organização financeira, como é fundamental também, Sim. porque tem um sonho, estuda, faz, só que se você não está arrumando também sua casinha, Exato. é mais um fator importantíssimo. Você falou lá logo no início, você falou dos 3 pilares, Isso. do operacional, comercial e do financeiro. O operacional foi, mas o comercial aprendeu. E o financeiro estava ali segurando a onda, Exatamente. organizando, E quando estruturando. o dinheiro está na mão da mulher, né? Minha mãe Conheço, pega o dinheiro. conheço. Dona Agência, Gisele. continue. Segura esses Tem umas meninos. contas na Suíça aí, né? Que essa amiga nossa Essa passa aí. conta na Suíça. Conta nacional, isso. Desse- E passando um mês, né? Não, olha, se me convidar para gravatar, não conto nada. Nem- Mas é assim, teve vários sonhos, né, que foram realizados através da questão de empreendedorismo de vocês. Sim. A questão familiar, a questão de pessoas, né, de tantas vidas que vocês empregam. Vocês empregam quantos hoje? 94 famílias. São pessoas. São Nós tratamos todos com famílias, né? Porque aí enfatizo, eles terem passado por isso, eles saberem da necessidade de se ter o seu dinheirinho ali em dias. Então, a gente realmente trata como 94 famílias. Quando você chegou, tinha quantas? Quando quem? Quando começou? 4, Quando 6? começou? Quando 3. entrou? 3. 3. E Augusto era um deles, né? Porque ela estava ali no meio. Eu sei o que é isso. Aham. Eu tinha 6. E começaram 6. Não, eu e mais. Isso. Contando dos 4, um dos E sócios hoje, já. e hoje 94. 94. Já chegamos a ter quase 110 pessoas. Famílias, né? Lá dentro. E nesse plano aí de desenvolvimento, de crescimento, se de 4
chega em 94. De Pode chegar 94, mais. esse 94 vai pra onde, hein? Pois é. Não, nem o céu, às vezes, é o limite, né? Não tava, obviamente, eu falei pra vocês, tem muita coisa aqui que eu fujo completamente do script, viu? Não, relaxa. Na pandemia, vocês foram uma das empresas que precisou dar uma reinventada, uma acelerada, que vocês andaram equipando aí alguns hospitais de De campanha, campanha, palavras, isso. De campanha. como é que foi essa experiência aí no meio de uma pandemia, onde no início ninguém sabia, de nada, todo mundo morrendo de medo de tudo, ninguém saía, até entender o que é que a Covid era, e vir vocês tá ali sendo convocados É, A pelo palavra foi essa. convocados pelo governo, pela prefeitura, pelas instituições públicas aí, isso. para estar equipando em tempo recorde, Isso. que dependia de E, vida de pessoas, e continuar Perfeito. prestando o serviço durante os e atendimentos. continuar prestando serviço. Como é que foi essa experiência aí? Porque, assim, no final, né, vocês fizeram parte de um grupo de empresas Sim. Que não pararam na que não pandemia. pararam e que Serviço foram essencial. essenciais Isso. para salvar vidas. Isso, ar-condicionado foi decretado como serviço essencial, né? Então, a gente, nessa época, trabalhava com a Secretaria de Defesa Social, né? Isso. E com A a Secretaria de Saúde de Saúde, né? Do estado tanto de Recife, como de Jabotão e e Olinda. Olinda, Né? isso. Então, realmente, a gente foi convocado a equipar algumas dessas unidades. Isso. E, assim, o medo paralisa, né? O medo paralisa. Não paramos nenhum dia, né? Desde o início da pandemia, nós não paramos. Algumas empresas fecharam, empresas, clientes nossos, né? Fecharam, reduziram o quadro, cancelaram o contrato, suspenderam o contrato, reduziram o contrato. Teve de tudo, né? Teve de Teve. tudo. E a gente É verdade. teve que se adaptar, logicamente. Mas, assim, a gente pode dizer que a gente passou pela pandemia, né? Não desestruturou a empresa, não precisamos demitir ninguém, pelo contrário, a gente Isso. precisou fazer processo de seleção, né? Mesmo num período onde teve um períodozinho críticozinho da pandemia, a gente não desligou ninguém, a gente conseguiu segurar as barras. E, assim, foi desafiador para muitas pessoas, né? Principalmente para o prestador de serviço autônomo, né? Que realmente teve que parar e esperar, Disso eu sei bem. esperar a ajuda divina, né? Porque não tinha outra situação. Mas, assim, foi bem desafiador, mas a gente passou tudo legal com isso. Foi, com certeza. Né? Tudo assim, foi possível isso acontecer pelo conhecimento e também pela capacidade de investimento que a empresa tinha, porque se ela não andasse, né, toda redondinha financeiramente, ela não teria disponibilidade financeira para comprar equipamentos e A investir. importância de constituir reserva. né? Exatamente. Muito, muito E a importante. gente, quase todos os equipamentos comprados para essas unidades tiveram que ter sido comprados na hora. São equipamentos de 60 mil, equipamentos maiores. Foram Né? muitas Então, máquinas. foram muitas máquinas. Tem isso, né? Porque assim, como foi uma convocação, Isso. vocês não tinham equipamento, vocês não Não. tinham. E o mercado parou de produzir. E a gente tinha que dar um jeito. E a A gente maioria deu. das peças, componentes, equipamentos vindo da China, foi onde tudo começou. Eita! Então, assim, mas enfim, conseguimos. E só vale salientar também a questão de segurança dos nossos funcionários, né? Isso. Então, eles Importantíssimo. tinham que estar mensalmente lá fazendo as manutenções. Então, procuramos informar, eles utilizavam todos os EPIs necessários A para empresa poder, fez um investimento enorme é, em relação a EPIs. fazer o atendimento com segurança deles. Então, assim, no começo foi difícil, às vezes passou todo mundo com medo, né? Como ia ser, como vai ser, se realmente usando os EPI eles iam ficar seguros, né? Para não pegar a Covid, enfim, mas todo mundo, as pessoas toparam, profissionais excelentes que a gente tem lá, qualificados, demos todo apoio a ele, segurança para que ele pudesse executar o serviço dele no dia a dia. Então, assim, teve essa nossa preocupação muito forte, que jamais a gente iria pegar um negócio não Colocando em risco, né? e colocando em risco os nossos funcionários e a família dele, né, obviamente. Então, assim, tudo foi muito bem pensado para poder entrar nessa empreitada, né, Toda segunda-feira a gente tinha reuniãozinha com todos os colaboradores antes de sair, agradecendo a Deus, né, por a gente estar ali, pedindo que todo mundo tivesse cuidado, zelo, a empresa estava investindo em EPIs, então, assim, tinha gente que saía, parecia médico,
Era jaleco, era touca, era propé, era luva, aquele Motorista, face shield. motorista do SAMU. Algo, Exatamente, é, álcool em gel, sabonete líquido equipado em todos os Capô, veículos da empresa. E toda segunda-feira a gente tinha reuniãozinha. Gente, isso que a empresa está fazendo é pensando no bem de vocês, porque vocês vão passar o dia na rua, mas quando chegar, vocês vão para casa. Então, as pessoas que estão protegidas dentro de casa precisam que vocês cheguem sadios também dentro de casa. Né? Então, assim, foi um trabalho muito pesado, desgastante, mas a gente conseguiu. Graças a Deus, a empresa não teve baixa por causa de Covid e a gente estava dentro das unidades de saúde. Vários setores que eram propícios de Covid. Até hospitais dos quais a gente trabalhava se transformaram em hospitais de Covid, fora esses de campanha. Né? Então, assim, é aquela história. Eu Se lembro ficar que o teve, bicho teve pega, se correr o bicho corre. o Alfa, E Isso, a de viagem foi transformado. transformado e tal. E assim, a importância que é o cuidado com as pessoas mais uma vez, né? Isso, Então, a Covid veio e ensinou muita coisa. com certeza. Ela ensinou muita coisa e que bom que passou, passaram bem e foram quantos ensinamentos. Porque, e por que eu fiz questão de tocar nesse assunto? Porque eu também conheço várias empresas que fecharam. Sim. Eu também conheço várias empresas boas que fecharam. Até no ramo da gente, mas que era mais focado num cliente particular. Escolas fechadas. Quanto tempo as escolas ficaram fechadas? Né? E a gente também tinha, né? Mas por a gente ter esse mix de clientes, né? Tanto da esfera pública como a particular, foi o que também nos salvou nessa pandemia. E assim, a diversidade, aí vai, né? Exatamente. perfeito. Você tinha vários. A questão da parceria também muito importante nesse momento difícil que foi para todo mundo. Então, assim como o Roberto citou, a gente tem contrato com algumas escolas. Então, assim, as escolas fecharam, né? Pois é, Escola, faculdade fechou. Então, assim, mensalidade, aulas online, período de adaptação, né? Então, redução de custo, redução de preço das mensalidades que os pais pagavam. Então, as escolas também tinham que reduzir seus custos também. Então, as escolas chegaram para a gente. Então, teve escolas que a gente, né, pela parceria de anos, enfim, de bom relacionamento que a gente sempre procura ter com eles, com todos eles, independente de escola. Então, assim, teve meses que a gente isentou, né? Não precisava pagar, também não precisava fazer não manutenção. estava indo lá, né? Né? Os Não equipamentos tudo existia parados, prestação sem de funcionar. serviço, né? Então a gente suspendeu. Até a gente ia nas escolas, às vezes não fazia manutenção, mas pelo menos a gente uma vez mandava um funcionário lá ligar todos os equipamentos para deixar ele funcionando por um certo período, por volta de 1 hora, para que ele mantesse o equipamento em bom funcionamento. Então, mesmo esses meses sem pagar, né? Então a gente mandava mesmo assim um funcionário para poder cuidar do equipamento né, nossos clientes. Então, tem que ter nesse momento dessa parceria, essa parte humana. Não é só negócio, não é só dinheiro. Dinheiro não é tudo na vida da gente, né? Tem uma palavrinha hoje bonitinha em moda, né? Que é propósito. Quando a gente trabalha pelo propósito, as coisas elas acontecem de uma forma extraordinária, porque existe um porquê que a gente faz tudo aquilo. Então, o dinheiro é sempre uma consequência. Sim. Então, está aí uma grande lição, por quanto que fazer negócio do dinheiro pelo dinheiro, ele não vai muito longe. Exato. Então, é óbvio que uma empresa ela é feita, a teoria da empresa é feita para dar lucro. Beleza. E vivemos num mundo capitalista, todo mundo precisa de tem dinheiro que para dar lucro, porque senão você não consegue fazer isso. Mas o disso é o porquê que você faz isso. Se você tem um porquê muito forte e ser remunerado pelo seu propósito, é um negócio maravilhoso. As pessoas às vezes acham, não, porque é pelo propósito, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Uma das coisas que eu mais aprendi nessa jornada, a coisa mais legal que tem é ser remunerado pelo propósito. Sim. Então, o propósito é ajudar pessoas de gerar 94 empregos e 100 famílias tirarem o seu sustento diretamente da empresa, de crescer, de desenvolver de vocês, o quanto que socialmente, por um outro lado, tantas outras pessoas são ajudadas por uma questão de realmente o propósito está sendo realizado e está sendo muito bem remunerado por isso. Isso aí são sonhos que são realizados, sonhos de vocês, sonhos dessas pessoas. E, sei lá, falando em sonho aqui, vem na mente, tem algum sonho aí da Friomac, assim, um sonho Friomac, que a gente ainda não alcançou, mas em breve tá, sei lá, um galpão aí de
tem um estádio, sei lá, de repente um estádio aí na Rosa e Silva. É bem gracinha, né? Mexer no time é bronca, né? Então, mas assim, tem alguma coisa assim que vocês, poxa, massa, estão em vista aí. Porque assim, já teve muito sucesso, já cresceu, agora vocês são engenheiros. Carne, o que esses engenheiros mecânicos vão fazer ainda aí? Na verdade, nós temos que ser movidos por sonhos, né? Porque a partir do momento que você não sonhar algo, as coisas vão começar a perder sentido e você vai começar indo por ir, né? Ai, meu Deus, eu vou acordar para ir trabalhar. Mas quando você tem o propósito, né, lá na frente, a gente vem realizando sonhos, logicamente. A sede nova, a construção desse segundo galpão que a gente terminou finalzinho do ano passado, né? Quer dizer, eu acho que já tem quase um ano, né, dele feito. Né? Então, isso foram sonhos que a gente vem alcançando. Nós, como engenheiros, logicamente, a gente não quer simplesmente ser engenheiros por ser engenheiros por causa da empresa. Né? Logicamente que a gente vai buscar, né, para uma área que já vai para a parte de projetos de climatização. Então, isso é um dos propósitos. Com a pandemia, a gente também teve que se reestruturar. Né? Não foi, a gente já estava estudando. Né? Então, assim, a empresa hoje, a visão dela é ser reconhecida nacionalmente, né, como uma empresa que exerce por excelência a sua prestação de serviços e a venda dos seus produtos. Estou nessa aí também, viu? Vamos embora. A gente vai que nem corda de caranguejo. Tô nessa também. Exatamente. Então, assim, e para isso a gente tem que estar crescendo, tem que estar inovando, tem que estar criando novos propósitos. Né? A faculdade foi uma delas. A gente quer enveredar para esse lado de projetos, né? Eu e o Tadeu, a gente quer enveredar por esse lado. Né? Existe aí um crescimento, a expansão da empresa, porque a gente viu que na pandemia, se realmente a empresa hoje não fosse muito cliente, órgão público, não sei se a gente estaria aqui hoje. Né? Então, o nosso mix de produto a gente também quer modificar, quer deixar algo talvez mais proporcional do que hoje não é proporcional. Né? Existem outros projetos na manga, né? Mas essa questão da inovação tem que fazer parte do crescimento. Às vezes as pessoas acham que inovar é criar. E necessariamente criação é uma coisa. Isso. E inovação é outra coisa. E inovação, como você falou, com o visionário que vocês têm dentro de casa, é algo que é natural, né? Sim. É natural e choca, né? Porque você querer sair da sua zona de conforto é muito difícil, né? Então, assim, a gente às vezes para pensar que às vezes alguns tinham umas ideias que para a gente eram mirabolantes, mas não são mirabolantes, né? São realmente futuristas. Essa questão da inovação tem que estar tão presente na vida das empresas para se tornarem competitivas, né? Que a gente está passando por um processo estamos no processo de modificação do nosso sistema. Nosso sistema de atendimento em campo era o tradicional papel. Aí vai o papelzinho, a ordem de serviço, onde o funcionário preenche, o cliente assina. E desde março, eu assinei alguns desses, nós somos clientes da Friomac. Alguns papéis ali eu assinei. Então, isso foi uma das coisas boas da pandemia, né? Isso. Né? Vamos dizer assim, tirar dessa forma, ver o lado bom dessa pandemia. E essa questão realmente de papel, né? É um negócio tão para trás, tão arcaico, e a gente pensa, eita, mãe natureza, as arvorezinhas, né, o planeta, e a gente saiu de um sistema totalmente papel para totalmente digital, né, nós saímos do sistema e a gente está no fit service. Então, esse mês de abril, a gente começou com um sistema onde o técnico faz todo o atendimento pelo app, no telefone, e o cliente assina lá. Né? Então, assim, é uma mudança, uma inovação muito grande, principalmente para uma empresa do nosso segmento aqui no estado. Né? Então, assim, é um investimento que a gente faz. Né? A gente tem uma filial. Mais uma vez. Né? Mais uma vez. Né? Então, assim, a gente tem a filial em Natal. Ela também entrou na Pareia, né? Então, existe essa ponte aérea e é isso aí. A gente tem que estar inovando. A gente não pode parar. Porque quem para, está fadado a retroceder, a ser engolido. Uma empresa, ou ela cresce ou ela morre. Exatamente. Ou ela cresce ou ela morre. Mesmo que seja pequeno o crescimentozinho, mas que cresça. Saia da estaca. É normal encontrarmos fases
e vai estar ali estacionado e tal. Mas esse é um momento que a gente recria a estratégia, revê, reaprende, faz aqueles famosos ajustes, então, e seguir. Não, E a pandemia veio para isso, né? a, Para dar aquela sacudida na a pessoa. pandemia sacudiu geral e, assim, vocês falaram aí da questão autônoma, o quanto que nossos corretores autônomos precisaram se reinventar, e isso que vocês passaram e passam o tempo inteiro, que é se reinventar. Eu li um livro que diz que o analfabeto do século XXI é aquele que não consegue desaprender e reaprender de novo. Perfeito. Então, quantas são as coisas que a gente precisa desaprender, Desconstruir. desconstruir literalmente, e ali vai até nas crenças, Exato. vai até lá Vai na fundo, vai naquele lá. local que você não O que a quer gente mexa. acredita de verdade, é que a gente acredita que é uma verdade, quando a gente vê, era só uma crença que precisava ser quebrada para a gente continuar totalmente limitante e que tinha um mundo aí para crescer. E aí já está chegando agora, obviamente, no final. Olha aí, ó. Olha aí, ó. E é isso, assim, para mim foi uma grande alegria a gente bater esse papo, que a gente já tem esse relacionamento de amizade há muitos anos, e hoje tem uma oportunidade de compartilhar uma história de sucesso, uma história de empreendedorismo e realizações de quem empreende e de quem acompanha, de quem trabalha com quem empreende. E por vezes, eu costumo dizer muito isso, parece que nós somos alguns criminosos, né? O pessoal às vezes bate tanto em quem gera emprego, em quem é empresário, em quem faz. E na verdade são pessoas comuns igual a nós que um dia resolveu arregaçar a manga, ter uma visão, Sim. partir para ação, vai para tentativas e erros, que não desiste, que são persistentes, que mantém uma constância, que o tempo inteiro está reaprendendo e aprendendo novamente, e as coisas começam a acontecer, não para, Uhum. começa a vir pessoas, a agregar pessoas, e essas pessoas começam a colaborar Com o mesmo propósito. E daqui um pouco se torna um CNPJ aí forte, porque existem pessoas fortes. Sim. Costumo dizer que o CNPJ forte só existe porque tem CPF Pessoas fortes. por trás fortes, exatamente. Perfeito. Então, isso aí eu acho muito legal e é de compartilhar, e viu muito na história de vocês que isso faz no dia que os seus pais começaram, e aí o Tadeu, quando chegou, veio para agregar, fazer crescer, e hoje é uma grande família que trabalha em prol de outras famílias e que gera transformação na vida de tantas outras, e que a ferramenta, o negócio ser ar-condicionado, é um instrumento Sim. para gerar negócio que poderia ser qualquer um outro. Sim. Por quê? Porque Não é o fim. não é o fim. Não é o fim. Por quê? Porque o propósito que existe aí é realmente o crescimento, a contribuição na vida das famílias aí que são assistidas aí pelo Grupo ACR e Friomac. Então, para mim, foi uma grande alegria, digo mais uma vez, foi não, né? E continuar sendo, tá próximo aí. Já sei que tem até um quarto lá de Gravatá que eu já garoto esperto. Vamos lá e você vai. Não, essa parte aí a gente. Quando a gente vai demorar, ficar pronto, porque- dele já tá pronto. A gente mas Não, a gente vai ter um tá aqui convite. no off. A gente tá no off. Não, mas a casa lá, minha casa tem 20 anos. Então, olha, uma novinha. E isso são sonhos, né? Isso Claro, faz parte que estão sendo isso realizados. faz parte dos sonhos realizados que a gente pode usufruir dele, Os desfrutar. frutos, né, que a gente vem coletando agora ao longo desses anos de trabalho, né? Exatamente. E que eles fazem total parte. Tu ia falar o quê? Tu respondeu, ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar que quando tiver a casa pronta a inauguração, eu sei que você tem umas aptidões aí de churrasqueiro, Ah, né? mas ele leva carne também. Eita, aí Eu acho que é o pacote completo, né? A gente dá Isso e o carvão. Isso faz parte do desfrute, gente. Então, isso é de coisa de quem empreende. Então, assim, às vezes, o pessoal. Hoje de manhã eu fiz uma live no carro e que eu pegava numa pegada bem interessante, porque as pessoas elas reclamam tanto, sabe? Elas reclamam tanto que se você entra numa fase. Eu convivi não, né? Convivo. Poucas vezes, mais vezes a gente se vê com o seu Augusto, né? E ele tá sempre alegre,
ele tá sempre animado, ele tá sempre motivado. A gente se Perfeito. encontrou com ele agora lá na Semana Santa, né? E ele falou assim: eu fui para Natal, peguei o carro, uma colaboradora o quê? Administrativa e RH. As nossas coordenadoras. As coordenadoras, botei no carro e fui para lá dirigindo. Voltou no mesmo dia, no outro dia de manhã. No outro dia. No outro dia. À tarde. Chegou lá, não sei o que, a gente resolveu o que tem que resolver. E voltou, e eu dirigindo, deu tudo certo, eu tô aqui. E o negócio eu fiz. Por um acaso, você tem quantos anos? Eu tenho 72. Isso aí. Então, assim, é muito massa ver isso que brilha nos olhos da longevidade. Isso. Então, o tempo todo ele não está reclamando de nada, ele está sempre alegre, ele está sempre construindo, contribuindo para crescer cada vez mais. Então, assim, Você atrai, né? até vai ter coisas boas, né? Exato. Sempre, sempre. Se for positivo, você vai atrair só coisa positiva. Daí, assim, o importante, né, fugindo um pouco do assunto, que às vezes a gente reclama muito, né? Ah, porque eu não tenho isso, ah, é porque eu tô cansada, não sei o quê. E às vezes, a gente mesmo vindo para cá, né, a gente se deparou com uma situação e a gente botou, eu mesmo na hora, eu agradeci a Deus, né, por minhas filhas serem sadias, não precisarem, não serem dependentes da gente, né, para alguma coisa. E é isso, né, o ensinamento é esse, seja positivo, né, seja alegre, encare as coisas com realidade, faça o que goste, nem sempre a gente vai fazer o que gosta, mas é necessário, é preciso, né? Às vezes a gente faz Às até o que vezes. não gosta para você Exato. fazer o que gosta. Lá na Perfeito. frente, Lá na exatamente. frente. Exatamente. Quantos ar-condicionados Augusto não carregou nas costas? Quantas contas Giza também não fez ali na maquininha, na calculadora? E peraí, volta aqui. E vai, E tá volta, certo, peraí, aperta aqui, anota. enxuga. Isso aqui não vai dar. Exatamente. É o Isso aqui vai não dar. dá, pare, vamos, não sei o quê. Para hoje estar desfrutando disso, né? E E que o bom, bacana e que disso. bom, e que bom, e que bom deixa ser. E eu tinha colocado aqui as nossas considerações finais, já fiz aqui alguns, mas oficialmente, deixa aí nessa parte já final, uns conselhos para essa galera que quer empreender, que vocês viveram aí, e que são conselhos de sucesso, porque eu volto a dizer, o ramo da refrigeração é uma ferramenta, mas são palavras, eu tenho certeza, são conselhos que servem para as pessoas que querem realmente fazer acontecer e um dia poder desfrutar de coisas que hoje vocês desfrutam, que hoje a família de vocês tem desfrutado. Eu acho assim, do meu ponto de vista, é você sempre buscar conhecimento em primeiro lugar, porque senão você nunca vai conseguir desenvolver nada na sua vida. Enfim, a gente não consegue desenvolver nada na vida que você não consiga adquirir conhecimento, né? Sempre buscar ter relacionamento com pessoas profissionais que lhe agregam, lhe façam bem, né? Sejam positivos, né? Então, isso é muito importante. E tem sempre empatia, né, pela outra pessoa, sempre uma pessoa humilde para poder reconhecer seus erros e poder melhorar. Isso cresce muito, faz com que você cresça muito, né? E, assim, realmente e os acertos e erros fazem parte, né, do processo. E, assim, é bonito tudo isso a gente falar, né? A gente só sabe quando realmente, de fato, você vai para campo, vai fazer a coisa valer, e você encontra muita dificuldade no meio do caminho, mas, assim, tenham em mente que vocês querem fazer, foco, se preparem, né? Estejam com pessoas, como eu disse, que queiram crescimento, né, seu, e agreguem a você que o sucesso é garantido. O conhecimento. Antes, peraí, deixa eu cortar aqui, só fazer o negócio seguinte. Meu ponto aqui, Ah, ele pediu para abrir aqui o YouTube. Eita, tem uns os perguntas, comentários. comentários. Nossa, Olha. comentários aqui, ó. Super arrasando aqui. Tem. Eu não vou me arriscar aqui a falar alguns nomes, mas de repente pular, mas a Carolina. Tem uma tal de Isabela Martins, acho que vocês conhecem. Suspeito. Ana Sinara, Franci, Alexandre, deu vários comentários, e assim, a Friomar que arrasa, empresa de conduta exemplar. Rapaz, eu acho que eles, sabe, vocês pagaram alguma coisa lá, não foi? Não. Aí,
Alguém conhece aqui alguma Adelaide Vanderlei? Eita, Dando um abraço pela iniciativa. E assim, admiração pela família. Sim, legal essa história. Augusta é referência. Então, assim, é muito massa ver que o feedback. Gente, a maioria dessas pessoas aqui são colaboradores, família, e obviamente eu brinquei, mas não tem nada combinado. O que a gente realmente está falando aqui, está conversando, e que isso é uma história real. É uma história real de pessoas comuns, e volto a dizer, que um dia acreditaram de verdade que era possível fazer, foi lá e fez. Isso aí, cara. Eu acho que ser educado é uma obrigação. Como você muito bem relacionou Augusto aí. Do jeito que você encontrou ele é assim na empresa. É o cara que chega lá no galpão, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, tá tudo certo, estão precisando de ajuda, né? Então, assim, é a forma que a gente gosta de trabalhar lá dentro, né? Algumas das pessoas que falaram aí é de lá da minha equipe, né? A administrativa. Então, assim, que bom que a gente consegue passar dessa forma. A gente quer trabalhar num ambiente sadio, onde a gente brinque. Vão existir cobranças, porque de outro lado a gente também é cobrado pelo cliente, isso é normal, faz Numa parte da empresa, né? relação de trabalho, né? Mas que seja uma relação sadia, né? A gente não trabalha num cangote de ninguém, cadê produção, né? Então, assim, é um ambiente sadio de trabalho, né? Então, assim, bacana é ver esse retorno, né, do pessoal. Muito bacana. Obrigada, gente. Ó, sim, aí, partindo para as considerações finais. Sim, conhecimento é a única coisa que é uma das coisas que não nos podem tirar. Aí tem mais de 30 pessoas aqui. Olha, que Ah, legal. que chique. Parabéns, gente. Vamos dar visualização aí. Ei, curtam o Ó, canal, se galera, inscrevam, viu? olha aí, a galera que da Friamar, que a CR aqui, ó. Bota aqui o nome de vocês. E aí, quem apareceu o nome aqui? Mas apareceu o nome aqui, ela tá me dizendo aqui no outro ponto aqui, ó. É Neon Almeida. Ah, isso é Quando chegar no sítio, a gente conversa. Sim, vai. Conhecimento é uma das coisas que não nos podem tirar, né? É verdade. E conhecimento não é só você ir para uma sala de aula, você sentar na frente de um computador, escutar alguém lhe repassando. Você pode adquirir conhecimento de várias formas. Seja estudando dentro de uma sala de aula, sendo observando coisas que vêm dando certo, seja trocando experiência com pessoas. E assim, o que eu posso deixar para o pessoal é que estudem o que vocês querem fazer. Empreender, seja na área de refrigeração, seja na área de seguro, seja em qualquer área. Você tem que ter muito conhecimento do que você quer fazer. Vários órgãos estão aí para te ajudar, né, com relação a isso. Então, analisa o que você quer, vai atrás, pesquisa, vê estatística, vê o que é que você pode fazer de diferencial naquela tua área que aquela outra pessoa não Importantíssimo, faz, né? Porque você já entra com um plus ali dentro. Mas eu acho que tudo isso se torna tão principal quanto seja pé no chão. Faça algo, ou construa algo, ou abra algo que esteja dentro da tua realidade. Porque a gente sabe que dentro do Brasil a expectativa para você começar a ter um retorno 1 ano e meio, 2 anos, nem sei depois dessa pandemia como é que está mais essa estatística. Mas assim, você tem que ter pé no chão para poder sustentar até o período para você começar a ter o retorno. Então faz dessa forma, porque não tem como dar certo, não tem como dar errado, né? Então não é uma receita de bolo. Cada um vai se adequar, seu setor é um, setor é outro, mas é o pilar, é conhecer, estudar, procurar informações sobre aquilo, ver se você pode fazer algo de diferencial e ser pé no chão. Acho que com isso daí a gente consegue. Eu não tenho dúvida, e assim, várias coisas que foram ditas aqui, a gente pratica no dia a dia também, e falo muito a vocês, assim, faz muito sentido para mim o negócio que você falou agora sobre fazer dentro da sua realidade, né? Quer viver a sua vida, quer dentro do que você consegue fazer, que é olhar para a grama do vizinho, mas olhar para a sua grama sim. e entender que o vizinho conseguiu cuidar da grama dele, porque ele cuidou da grama dele. Não foi um passe de mágica, mas é com essas palavras aqui que a gente vai encerrando esse papo. Vocês falaram sobre o tempo, né? Se eu não controlar o tempo, a gente vai embora. É verdade. É bacana, é gostoso. Que é muito massa. Espero que tenham gostado. Uma experiência boa. A princípio, agora dá para comentar, já que eles fizeram, né?
A princípio eles disseram assim, e será. Eu disse assim, bom, é o seguinte. Se vocês não vierem, tá tudo certo. Só não vou ser meus amigos de vocês, mas. O engraçado foram 2 áudios, né? Eu queria fazer um convite. Aí quando eu escutei o primeiro áudio, eu disse, Tadeu, não. Aí no segundo, é irrecusável. Eu fiz, ok. Se recusar, acabou a amizade. Aquela história, Fica você sair da sua zona de conforto, né? Porque isso daqui tudo é muito novo pra gente, né? Você já vem trabalhando isso, melhorando, crescendo a cada podcast que faz, mas pra gente é tudo muito novo, né? Então, assim, realmente eu espero que o Frisa na pessoal tenha barriga. dá um frio na barriga, a gente pede pro ar-condicionado aumentar, pede pro ar-condicionado baixar. Né? O importante é ter ar-condicionado. O importante é ter ar-condicionado, porque ninguém vive sem ar-condicionado hoje em dia. Então, sigam a Friomac aí nas redes sociais. Sim, pois é importante. Diga aí, redes Minha sociais. gente, é Friomac _, refrigera. Ó, Friomac _ Refrigera, isso é no Facebook. E no Instagram é Friomac, minha gente. Eita! Só que não é atenada com as coisas. Ó, gente, você vai fazer o seguinte: você vai colocar naquela lupinha ali, você vai Friomac. pesquisar Friomac, vai estar lá, azulzinho com branco. Isso, o pinguinzinho. Ah, o pinguinzinho, nosso ó, eu mascotezinho. sei, eu estudei. Falando em conhecimento assim, gente. Friomac _ oficial _ PE. Ó, bota lá Friomac, tá? Depois a gente vai. Bem bonitinho, bem bonitinho, A gente- fofinho. Olha aí, ó, já estão depois- postando ali, vamos fazer o seguinte. _ PE. Por favor, nossa agência, depois conversa com o pessoal de marketing da Friomac. Bora Vamos fazer uma parceria. falando em parceria, em conhecimento, mas gente, é assim que o ambiente ele é. Eu vi aqui muito o feedback lá do todo o teu grupo, teu time, dessas famílias que estão lá, da leveza, do que é tratar as pessoas como elas precisam, que são pessoas, mas no fim é um negócio que ele precisa, volto a dizer, ser lucrativo. E essa foi a grande mensagem, é que o sucesso ele não vem por acaso, ele é construído. Existe um processo para que a gente possa, quem não passar pelo processo, não vive o propósito, já diz aí o Cortella. Então, é extremamente necessário que isso possa acontecer. E hoje, o nosso podcast, o nosso papo de Ricardo Rodrigues foi com o Tadeu, foi com o Roberto, esse casal maravilhoso que tenho orgulho de ter eles aí, ó, os fogos aí dele, tenho orgulho de ter como amigos de tantos anos, e que possamos continuar crescendo e desenvolvendo juntos aí. Vocês falaram sobre o crescimento, mas assim, o crescimento de vocês é algo totalmente perceptível, porque ele é percebido. Então, o sucesso que é percebido, por vezes a gente até, não sei e tal, mas as pessoas sabem, as pessoas veem, as pessoas acompanham. Então, não tem como ser tão... tem um time que vocês têm tão bem estruturado, um time que tem um relacionamento tão bacana, se não fosse uma família. Porque a empresa é espelho do que são os donos. Com certeza. E a gente pratica isso. E a gente quer que todo mundo seja assim ali dentro. E Nós você, passamos mais tempo no trabalho do que com a própria pessoa dentro de casa. lá no quartel, sabe? E aí foi da época realmente que eu servi o exército, tinha uma frase bem grande na parede que dizia assim, ó, a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. Então, Que possamos ser exemplo para muitas pessoas. Tanto a gente do lado de cá, como você, que vem sendo um exemplo, logicamente, de persistência, de insistência, de constância, Está construindo. né? Do que vem construindo, porque realmente você abriu os seus propósitos, né? E bacana, que a gente possa ser exemplo, né? Que a gente possa, como é que eu digo, influenciar pessoas positivamente, né? Que se você acha que tem alguma coisa que foi legal, que foi dito, copie. A palavra copiar, plagiar, é muito feia, né? A gente estava até falando deixa eu dar uma dica aqui, modela. mas a gente Modela, vai modelar. Isso. Porque o legal, o que está dando certo, deve ser modelado, deve ser copiado. Porque está dando certo. Se não desse certo, ninguém modelava. Olha aí, Entendeu? aprendendo aqui. Mas, gente, é isso. Hoje estreou com nome oficial, com transmissão ao vivo, o QG do Empreendedor. Esse nome mesmo, QG do Empreendedor, né? Ó, QG do Empreendedor. E por que QG do Empreendedor, né? Então, quartel-general, essa brincadeira que a gente faz. Por quê? Mas porque QG é o lugar que são montadas estratégias. Questão militar, são mostradas estratégias. O time junta, ele fica lá mais coisas. Eu servi o exército um ano, sei muito bem disso, assim.
o time se junta, traça ali estratégias. E o que acontece? Com aquelas estratégias ali traçadas, afinada, todo mundo discutiu, todo mundo concordou, beleza, ok, vamos lá para fora Vamos pra ação e agora, vamos né? passando Executar. e vamos executar, porque a missão é que vá para dar certo. E quando o pessoal vai, não vai para brincar, vai para dar certo. Então, que essa é a mensagem para os empreendedores de que possam organizar, traçar suas estratégias e ir para dar certo. E hoje nós compartilhamos aqui mais algumas estratégias vencedoras que eles hoje puderam compartilhar conosco. E é isso. Por hoje, nós encerramos por aqui mais um primeiro QG do empreendedor. De muitos. Mais um bate-papo aí muito bacana com o Ricardo Rodrigues. E fiquem atentos que na próxima segunda-feira nós estaremos aqui com mais uma história de sucesso, mais um empreendedor de sucesso. E vai ser também um papo muito legal. Vamos transmitir também ao vivo pelo nosso canal. Então, você que acompanhou hoje já está convidado a, na semana que vem, conhecer mais uma história de sucesso de mais um empreendedor local. E mais uma vez, obrigado, Tadeu. Obrigado, Roberta. Estamos juntos. Até depois do fim. Aí, chega, primeiro. Gente, um abraço. Deus abençoe vocês e até a próxima segunda-feira, 15h30, aqui no QG do Empreendedor com o Ricardo Rodrigues.